Atualmente, no local onde está a igreja do Senhor Bom Jesus, foi construída a primeira capela durante a fundação de Itu, por Domingos Fernandes e seu genro Cristóvão Diniz. Depois de um tempo, quando a capela estava em ruínas, foi reconstruída pelo padre Manuel Costa Aranha. Durante muito tempo, a igreja do Senhor Bom Jesus foi a matriz de Itu, que passou por uma série de reformas, ganhando aspectos da arquitetura romana. No seu topo há 4 estátuas evangelistas, cada qual com seu símbolo diferente e com sua característica. O Orelhão de Itu é um requisitado ponto turístico da cidade e um dos responsáveis pela fama de cidade onde tudo é grande. Foi cedido pelo ex-ministro das Comunicações, Higino Corsetti, e instalado pela Companhia Telefônica na Praça da Matriz. Homenageado com um banquete na cidade, Higino encerrou seu discurso com as seguintes palavras: "O Brasil é grande, mas eu sei que Itu é maior. E a Telesp não podia deixar de instalar na cidade um orelhão à altura da sua fama. No começo, os habitantes da cidade duvidaram que a Telesp poderia instalar um orelhão gigante na cidade, mas isso aconteceu. Em 2012, ele passou por uma reforma, ganhando a cor roxa da Vivo." Emerson, como você definiria o cidadão ituano? A atual população de Itu, ela é composta por diversos estratos sociais, cada um deles foi surgindo ao longo do tempo. Então, como é uma cidade muito antiga, com mais de 410 anos, a gente tem essas famílias que são bastante antigas da cidade. Também, depois, um segundo movimento que existiu na cidade foi nos anos 70, 60, onde a gente implementou a cidade com um grande parque industrial. Esse parque trouxe para a cidade diversos migrantes que formam um novo extrato social na cidade. Esses migrantes vieram do interior do Paraná, do interior de Minas Gerais e do interior do próprio estado de São Paulo, formando um segundo extrato, que era uma população que veio com uma matriz meio que, podemos dizer, bastante simples das áreas rurais para trabalhar nas empresas. Em contraponto a isso, a gente teve as pessoas que vieram com o intuito de organizar, gerenciar, treinar, administrar essas empresas, que deu o contorno para a cidade, que são os condomínios. Então a gente tem o primeiro extrato, os antigos, o segundo desse primeiro fluxo migratório e posteriormente essas pessoas com maior poder aquisitivo que fez esse cordão em torno da cidade dos condomínios. O Museu da Energia de Itu possibilita ao educador desenvolver atividades, aplicar conceitos de educação interdisciplinar e de temas transversais que permitem o acesso qualificado ao patrimônio cultural da energia. Foi construído em 1847 para uso residencial e que sediou no início do século XX a primeira companhia de distribuição de energia elétrica da região, a Companhia Ituana Força e Luz. Na mesma praça onde fica o Orelhão de Itu, há também um semáforo gigante, que faz a alegria da criançada. Localizado na Praça Padre Miguel, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária, o semáforo foi instalado em meados da década de 1970. Passou por uma reforma no final dos anos 80 e mantém-se em funcionamento até hoje. Sua estrutura é 2 vezes maior que a do semáforo comum. A matriz de Nossa Senhora da Candelária foi construída em 1780, sob a orientação do padre João Leite Ferraz. Recebeu depois sucessivas reformas, em que se destaca o trabalho de Ramos de Azevedo e Paulo Souza. Os acabamentos interiores seguem o barroco e o rococó. Existem no interior do templo obras valiosas, de talha e de pintura, de autoria de José Patrício da Silva, do padre Jesuíno e de Almeida Júnior. Dentre as inúmeras obras da Igreja Matriz, destaca-se a imagem de Nossa Senhora do Rosário, doada por Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, trazida de... E outra coisa bastante importante, além de todo esse patrimônio artístico que foi legado, foi o patrimônio da área da política, porque as transformações políticas que aconteceram no país, da mudança de império à república, que foi proclamada em 1889, tem as suas origens na fundação do Partido Republicano Paulista, que foi um evento que aconteceu em Itu, quando o trem foi inaugurado, a estação ferroviária de Itu, a Companhia de Itu, e ela trouxe para cá os convencionais, que eram, na verdade, os barões mais importantes do período do café, que fundaram o Partido Republicano Paulista, que depois mudou essa conjuntura política do que era do Império para a República, e depois do empossamento de 2 presidentes militares, ou as primeiras eleições cíveis que teve no país, os Prudente de Moraes, que era um ituano, foi eleito como o primeiro presidente civil do país. Né? Isso é uma coisa extremamente restrita aos círculos intelectuais, às pessoas acadêmicas que estudam. E outra marca que ficou bastante
evidenciada em Itu foi um momento triste da ditadura militar. Porque com a Embratel tendo sido fundada, teve um grande implemento. Antigamente era muito difícil para as pessoas telefonarem. E a gente teve duas novidades no Brasil. A primeira dos telefones públicos e segundo que Itu foi escolhida para ser o lugar onde divulgou esses telefones, né? E no eventual momento estava se tendo dentro da ditadura problemas com a imagem do que era o ministro da Telecomunicações, o Higino Corsetti, e foi feito um plano de marketing estratégico. E Itu já estava em evidência na mídia por conta do gigantismo, da terra dos exageros, e aí a cidade foi agraciada com um orelhão de 7 metros de altura, que também era uma novidade, né? Esse orelhão era de uma designer chinesa que desenvolveu ele para a Telesp. Esse mobiliário urbano era uma novidade no país e a partir de então o governo federal via Telesp, o próprio Higino doou esse telefone em Itu, colocando a cidade em evidência na mídia, além de outras implementações que o município fez, como o semáforo gigante que funciona até hoje na Praça da Matriz e as diversas lojas de lembranções que foram instaladas, vendendo diversos objetos de escala maior. Então isso popularizou a cidade, criando uma demanda turística que marcou a cidade. Então a gente vai perceber que entre os anos 60 até os anos 90, e isso tem se agravado hoje, a cidade ela vive uma ruptura, porque como você teve novas populações exógenas que vieram, compraram essa ideia. E hoje a cidade passa a ser dividida, né? Existe uma disputa pela construção de uma imagem cultural ituana, ora relacionada a uma face erudita, ora relacionada à coisa do caipira, que são as marcas mais originais e reminiscentes da cidade, e por outro lado essa questão do gigantismo, até a dos exageros, que é uma face caricata do caipira, e a cidade se vê dividida entre esses dois imaginários, né? Um que são as marcas históricas e o outro que é uma invenção da mídia, um folclore televisivo. Para você, o ituano tem alguma característica marcante que faz ele ser reconhecido fora da cidade? Por conta de todo o repertório artístico, o maestro Eleazar de Carvalho fundou em Itu o que seria um festival de artes, as proporções do que foi o festival que se encontra hoje na cidade de Campos do Jordão. E o festival tinha um viés que era de arte e educação. No final dos anos 90, início dos 2000, sobre a Secretaria de Cultura, sobre a direção da professora Cioli, com um grande corpo de pessoas que a ajudou, implementou diversos cursos nesse festival, e num dos festivais eu tive a oportunidade de gratuitamente receber um curso de História da Arte da professora Sônia Chamão. E a partir daí eu busquei os cursos de turismo. Então esse evento local da cidade me criou a consciência de eu conseguir perceber que tudo que existia de história da arte poderia ser contado com as produções artísticas de Itu, né? Então isso foi determinante para eu ir para o mundo do turismo e lá depois acabar acolhendo a ideia da museologia e hoje estar pesquisando esse cenário da história e da história da arte voltada para as questões de patrimônio.